Nós iniciamos hoje uma minissérie intitulada O Princípio de Todas as Coisas. E o tema da ministração é E Disse Deus. E Disse Deus. Mais uma vez, feche seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Traduz as verdades ditas de modo natural em verdades reveladas, Jesus. Descortina os nossos olhos, abra o nosso entendimento. E nos faça operosos praticantes dessas verdades. Em nome de Jesus, amém. Preste atenção. Nós não iremos tratar esse estudo ou exposição baseada em Gênesis de maneira minuciosa, porque se assim fôssemos fazer, nós precisaríamos de pelo menos 30 horas. E como nós não temos esse tempo, nós nos deteremos em alguns pontos específicos. São 4 pontos específicos, sendo eles origem, queda, redenção e a instauração da nação de Israel, a família de Deus. E para que nós aprofundemos e trabalhemos de forma expositiva, nós iremos ler Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis 1, do versículo 1 ao 5. E diz assim, na ARA: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. A palavra Gênesis, no original é Barak Bereshit, que significa o início, o começo, a origem, ou o princípio de todas as coisas. E a gente pode observar que não apenas do livro de Gênesis, mas também de todo o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, singular, Levítico, palavra também, singular, Números e Deuteronômio, também palavra, singular. Foram livros escritos por Moisés durante a peregrinação no deserto. E se você observar, o livro de Gênesis nada mais é do que o registro de um momento o qual Moisés não viveu. A aparição de Moisés tem início no livro do Êxodo, da saída. Preste atenção. O livro de Gênesis, então, se torna o registro, o relato escrito daquilo que outrora era registrado apenas de forma mental. Aquilo que outrora apenas estava registrado na mente dos povos antigos, a partir daqui é registrado de forma escrita, factual. E aqui eu quero fazer uma colocação
trazendo esclarecimento. Os povos antigos tinham uma capacidade de memorização incomparavelmente superior à nossa. E foi o advento da escrita, esse avanço tecnológico, que fez com que a capacidade de memorização diminuísse. Concordemos em algo: todo avanço tecnológico, embora traga os seus benefícios, por consequência também apresenta alguns prejuízos. Preste atenção como a pedagogia do povo hebreu aqui acontecia. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Moisés escreve assim: hoje, as palavras que eu te ordeno estarão registradas no seu coração, e as palavras que eu te ordeno transmitir, as quais estão registradas no seu coração, você inculcará nos teus filhos. E de que forma, parafraseio, você inculcará nos teus filhos? Inculcará enquanto vocês estiverem sentados em casa, enquanto vocês estiverem andando pelo caminho. Vocês também farão isso ao se deitarem e ao também se levantarem. Então, a forma que eles tinham de fazer com que os registros fossem guardados, contidos, era através da memorização. Sejamos honestos, quem aqui é da época do lançamento do primeiro celular? Levanta a mão. Do Tijorola, o Motorola. Tem gente, os mais novos, acham que sempre existiu celular. I'm so sorry, nem sempre foi assim. Vamos ser honestos, apenas para aqueles dessa época, antes do primeiro celular, quantos números você tinha de cabeça? Agora me responda, quantos números você tem de cabeça atualmente? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Antes da utilização dos aplicativos de GPS, em quantos lugares você sabia chegar sozinho? Agora me responda, depois do GPS, em quantos lugares você vai sem ele? Eu digo isso apenas para fundamentar a minha colocação. Embora a tecnologia traga os seus benefícios, ela também produz certos efeitos colaterais. Mas deixa eu abrir um parêntese. Embora o livro de Gênesis, eu tenha feito a afirmação de que ele foi escrito em decorrência de uma transmissão oral daquilo que havia ou que estava registrado na memória dos hebreus, isso não aconteceu com o capítulo 1 e metade do capítulo 2. Por que que isso não aconteceu com o capítulo 1 e metade do capítulo 2? Porque não tinha nenhum ser vivo naquela ocasião. Então, os capítulos 1 e 2 foram citados pelo próprio Deus. Assim como Apocalipse, os capítulos 1 e 2 foram citados por Deus. E vamos caminhar um pouco para fundo. O capítulo 1 de Gênesis, ele não tem um cunho científico, ele tem um cunho teológico. E esse capítulo que tem cunho teológico, na verdade é um verdadeiro poema, porque ele termina com 5 estrofes exclamando: e viu Deus que era bom.
E no resumo da ópera, nessa sexta estrofe, a exclamação de Deus não para no fato de que era bom. Ele vai um passo à frente, exclamando assim: viu Deus, que era muito bom. E embora ele não tenha cunho científico, mas sim teológico, nós podemos exclamar que a ciência e a teologia não estão em divergência. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele fala que a criação, ciência, atesta a evidência de um Criador, teologia. E quando a criação atesta a evidência de um Criador, a junção de ciência e teologia, não restam dúvidas de que o universo tem um designer, de que o universo tem um arquiteto. Louis Pasteur, o criador da pasteurização, ele fala: um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas há muita ciência nos aproxima dele. Preste atenção, o X da questão é que a ciência trata de um aspecto, de uma determinada matéria, enquanto a teologia trata de outra. A ciência trata sobre o que e o como, mas a teologia fala de um significado um pouco mais profundo. A teologia fala do porquê de todas as coisas. Suponhamos, Leomar, que nós nos reuníssemos para construir uma casa. Logo o arquiteto, o engenheiro, ciência, perguntaria: de quais elementos nós precisamos, Flávio, Roberto, para construir essa casa? A gente concordaria que nós precisamos de cimento, nós precisamos de tijolo, nós precisamos de ferro, nós precisamos de madeira. Precisamos também de outros elementos. O quê? Mas não para por aí. Depois de reunirmos os elementos, a gente perguntaria: quais são os profissionais competentes, necessários para a edificação dessa obra? E a gente responderia: nós precisamos de um pedreiro, nós precisamos de um marceneiro, nós precisamos de um serralheiro. Ninguém questiona sobre isso. Ciência. Mas cá entre nós, o arquiteto, o engenheiro, o designer, ele não está preocupado com outras coisas senão isso. E aí que a teologia entra, porque embora a ciência fale sobre o que e o como, sobre os materiais, sobre os profissionais, ela não responde a algumas questões, algumas questúnculas. Por exemplo, por que a gente está reunido para construir uma casa? Qual que é a finalidade de se ter esse imóvel? E aí que a teologia entra, falando que o objetivo de se construir uma casa é para que haja um lar para os filhos, para que haja uma redoma que propicia segurança, bem-estar, estabilidade, um ambiente que não apenas guarde a minha cabeça da chuva, mas que propicie um lugar onde memórias sejam construídas junto ao seu familiar. E a gente posta essa introdução, entra no primeiro versículo, e o primeiro versículo diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 1 combate tanto ao ateísmo quanto ao politeísmo, porque Moisés aqui, ele não está tentando mostrar ou evidenciar a existência de uma divindade, de uma deidade. Ele afirma: quem criou os céus e a terra vieram a existir, não em decorrência de uma grande explosão. Quem criou os céus e a terra foi o Senhor Deus, Ele que estabeleceu os fundamentos e os alicerces. It's finished.
Não existe dúvida, é uma exclamação, é uma certeza. Com isso ele refuta o ateísmo, mas ele também objeta ao politeísmo. Porque embora nós saibamos que o nosso Deus é trino, embora acreditemos na Trindade, saibamos que Ele é triuno, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, a palavra Deus, no caso aqui, Elohim, o Criador de todas as coisas, está posta no singular. Então, existe um só Deus e Senhor, mediador entre Deus e os homens. Mas não apenas isso. Moisés, ele faz a seguinte colocação. Ele apresenta a existência da eternidade. Por quê? Porque os céus e a terra tiveram origem. Os céus e a terra vieram a existir, mas não se pode estabelecer uma datação, uma data de nascimento, um dia de origem para o nosso Deus. Com isso chegamos à conclusão de que Ele sempre existiu, Ele era, Ele é e Ele sempre será. E eu faço a seguinte colocação: a eternidade não é uma unidade de medida de tempo. A eternidade não é uma unidade de medida de tempo. Aristóteles diz que nós só conseguimos entender as coisas dentro de categorias humanas. Nós só entendemos acerca de tempo e de espaço, nós não entendemos sobre eternidade. E eu faço a mesma aplicação que ele fez. Suponhamos que eu tenha na minha mão direita 1 milhão de anos, e que com a minha mão esquerda eu subtraia 2 anos. Se eu subtrair 2 anos de 1 milhão de anos, quantos anos me restam? 999.998 anos. Se eu subtraio 2 anos de 1 milhão de anos, logo eu já não tenho mais 1 milhão de anos. Mas se eu subtraísse 1 milhão de anos da eternidade, quanto ainda me sobraria? Ainda me sobraria a eternidade. Então com isso eu posso afirmar, a eternidade não é uma unidade de medida de tempo. O que ela é então? A eternidade nada mais é do que um atributo incomunicável de Deus. É uma característica inerente, é uma característica. O que significa o termo incomunicável? É uma característica exclusiva de Deus. Então aqui nós falamos sobre eternidade, a partir do versículo 1, mas também a partir do versículo 1, nós podemos perceber que Deus se revela como o Criador. Deus se revela como o Criador, e sendo Ele o Criador, nós somos criaturas sujeitas à sua potente mão. E eu acho interessante porque essa terminologia, ela fala que Deus é Elohim. Ele é Elohim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui conhecem o Maurício de Souza, cartunista? O Maurício de Souza, cartunista, é o criador da Turma da Mônica. Aqui, quem conhece a Turma da Mônica? Quem não está aqui nesse culto, levanta a mão. Na minha opinião, só tem 2 grupos: os que conhecem e os que não conhecem. E tem também os que têm preguiça de levantar a mão.
Vocês têm que dar graças a Deus, porque eu não sou aquele tipo de pastor que vira e fala. Vira para a pessoa que está do seu lado. Só peço para vocês levantarem a mão, gente. Deixa eu te dizer. Se o Cebolinha, a Magali e a Mônica, por si só, tentassem conhecer o Maurício de Souza, embora eles se esforçassem muito, quanto eles conseguiriam conhecer do Maurício de Souza? Nada. A única possibilidade da Cebolinha, a Mônica e a Magali conhecerem ao Maurício de Souza, seria se o próprio Maurício de Souza decidisse se revelar a eles. É verdade ou não? Para conosco, em relação a Deus, não é diferente. Embora eu e você nos esforçássemos por nós mesmos, nós nunca poderíamos conhecer a Deus. E por que é que eu e você hoje conhecemos a Deus? Porque o nosso Deus é um Deus pessoal, e Ele decidiu se revelar a nós. E não apenas isso, Ele não apenas se revelou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós vimos, ouvimos e nós o apalpamos, porque Ele é um Deus relacional. Mas um outro aspecto que a gente pode perceber é que tudo quanto Deus faz com um propósito. Tudo quanto Deus faz, Ele faz com um propósito. E o problema do ateísmo é esse. Qual é o problema do ateísmo? É porque ele remove valor e propósito das coisas. Deixa eu buscar alguém para me ajudar aqui. Giovaninha, cadê você? Levanta a mão. Giovana, fala para todo mundo ouvir. Quanto em média custa uma bolsa da Louis Vuitton? 30 mil. Quanto em média custa uma bolsa da Dolce Gabbana? Quanto custa em média? Uns 15 mil. Quanto custa uma bolsa lá das lojas Renner? Agora me responde uma coisa: quanto custa a pessoa que está do seu lado? Ela custa o preço do Filho de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma quantia indecifrável, incalculável, ao ponto de que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, eu e você valemos uma cifra incalculável. Esse é o problema do ateísmo. Você vai concordar comigo que o preço de um produto está diretamente relacionado ao designer, a marca que projetou e que anuncia esse objeto. Se uma bolsa da Louis Vuitton custa 30 mil reais, o preço da pessoa que está do seu lado é incalculável, porque o designer do universo, o designer dos designers, foi quem o projetou, e não o projetou a qualquer modo, o projetou de maneira assombrosamente maravilhosa. E não para por aí, não apenas o projetou de forma assombrosamente maravilhosa, o projetou a sua imagem e semelhança. Mas a gente pode fazer uma outra colocação aqui, é que Deus não precisa de nós. Se Deus não precisa de nós, por que Ele nos criou? Se eu perguntasse aqui, Tati, você consegue encontrar um motivo para ter uma bolsa da Louis Vuitton? Você ia arrumar um motivo.
Se eu perguntasse, Tati, você encontra um motivo para ter outra Harley? Você ia encontrar um motivo. Você ia encontrar um motivo. Mesmo que você não precisasse. E a verdade é que Deus não precisa de nós. Essa palavra criou, no original criou a partir do nada. Eu e você não podemos criar nada. Eu e você fazemos apenas composições. Eu e você não criamos uma nova música, nós apenas juntamos os tons e as melodias que já existem. Eu e você não conseguimos criar nenhum objeto da nossa imaginação. Nós apenas fazemos a composição de objetos que nós já vimos. Foi o próprio René Descartes que fez essa afirmação. Mas e Deus? Deus não precisa de nada para poder criar as coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se sentiria satisfeito se alguém se casasse com você só pelo seu dinheiro? Você se sentiria realizado se alguém tivesse se casado com você só por causa do seu potencial trabalhista? Qual é a verdadeira motivação em nos casarmos? É nos casarmos com alguém que realmente encontra valor em nós. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem filho, levanta a mão. Quem aqui está querendo ter filho, levanta a mão. Só beber água do bebedouro ali embaixo, ó, porque aqui a água dessa igreja é abençoada. Eu acho que eu vou até engarrafar ali, ó. Água ungida, igreja Dínamos. Que o povo bebe água aqui. Vocês tomam cuidado, viu? O Wagner vai parar de beber. É mal de Wagner, né, Wagner? Quando você vai ter um filho, você pensa assim, nossa, eu estou precisando tanto de alguém para lavar a louça, eu vou ter um filho. É assim? Fala, nossa, eu tô com tanta vontade, tanta preguiça de dirigir o carro, vou ter um filho. É assim? Essa é a sua motivação, ter um filho? Quando você vai ter um filho, você fala, rapaz, eu tenho tanto amor para dar. Eu quero dispensar tanto amor. Eu quero investir em alguém para maximizar o potencial dele de tal forma. Eu já sei, eu preciso de um filho. Deus nos criou porque Ele tem em nós um objeto de prazer. Deus nos criou porque Ele se importa conosco. Mas eu entro no versículo 2 e com isso eu corro. O versículo 2 fala, e a terra porém estava sem forma e vazia. Preste atenção. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui existe uma doutrina praticada que eu julgo necessária expô-la para o esclarecimento dos irmãos. A teoria praticada no versículo 2, ou entre o versículo 1 e 2, é intitulada de teoria do hiato. E o que a teoria do hiato diz? A teoria do hiato diz que houve um lapso temporal de milhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2. E foi justamente entre os versículos 1 e 2 que houve a queda de Lúcifer. E foi a queda de Lúcifer que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia. Então existem aqueles, por sua vez, que abraçam a teoria do hiato. Mas por sua vez existem aqueles que não concordam com a teoria do hiato. E por qual motivo existem aqueles que não concordam com a teoria do hiato?
Em primeiro lugar, eles não concordam, por sua vez, com a teoria do hiato, porque dizem que não existem evidências exegéticas para sustentar essa afirmação, como por exemplo, se Lúcifer tivesse caído entre os versículos 1 e 2, e houvesse esse lapso temporal de milhões de anos, nós então não poderíamos afirmar que os 6 dias seguem uma ordem literal cronológica. E é por esse e outros motivos, mas cito o principal para que não nos delonguemos, que existem aqueles que não concordam com a teoria do hiato. Para esses, o fato de a terra estar sem forma e vazia não é decorrente da queda de Lúcifer, mas sim do fato de ainda a criação não ter sido manifestada, pelo fato de apenas Deus ainda existir. Mas posto isso, uma coisa que é unânime a todos, é que por si só, as coisas não caminham para a organização. Por si só, todas as coisas só caminham para o caos. E toda ordem que existe no universo é reflexo de pessoalidade. Quem aqui me conhece de maneira próxima vai concordar com algo que aconteceu, ou com essa ilustração. Suponhamos que o prédio estivesse todo bagunçado, 2 horas antes do culto. Mas 2 horas antes do culto, eu venho até o prédio. E 2 horas depois, o prédio está organizado. Para quem me conhece, você iria considerar assim, não, acho que o Rodrigo só estralou os dedos e aconteceu. Eu falei, não, foi do nada. Ele falou, haja luz, e organizou. Você ia ter uma certeza. Ele falou, o Rodrigo passou por aqui. Mas deixa eu te contar um outro exemplo. Esses dias para trás eu fui à casa de uma pessoa que estava reformando sua casa. Mas depois de ter reformado a sua casa, ela decidiu colocar a casa à venda. E ela nunca mais foi lá na casa. 3 meses depois, a pessoa decidiu ir até a casa. No primeiro instante tinha um jardim na casa. Mas 3 meses depois tinham vindo aquelas chuvas bem intensas. O que vocês acham que aconteceu com o jardim? Ele tinha virado uma mata ciliar. Por quê? Por qual motivo eu digo isso? Porque as coisas por si só, elas não caminham para a organização. As coisas por si só caminham para o caos. E tudo quanto se torna organizado é decorrente de um comportamento pessoal. Deixa eu te falar algo. Pode ser que você entrou aqui nessa noite e a sua vida está um caos. Pode ser que você entrou aqui nessa noite e a sua vida está sem forma e vazia. Pode ser que você entrou aqui nessa noite e existem trevas sobre a sua vida. Eu quero te dizer, o que falta em você é uma pessoa. E essa pessoa tem poder de resolver a sua bagunça, por pior que ela se encontre, por pior que ela esteja hoje. Como é que essa pessoa coloca a sua vida em ordem? A palavra de Deus diz em João capítulo 1, do 1 ao 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Pelo verbo todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito viria a existir. Onde eu quero chegar? A minha esposa e vocês sabem, eu sou a favor de nós usarmos a ciência. Talvez você está passando por uma demanda, você precisa fazer uso de uma medicação, você precisa de terapia, eu não sou contra isso, mas acima de todas as coisas,
você precisa de uma pessoa que decide se mover pela palavra e pelo Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei qual que é o quadro que você se encontra. Se você está sob o uso de medicação, se você está sob os olhares de um profissional. Eles por si só nada podem fazer por você. Mas eu conheço alguém que pode mudar o caos da sua vida. E ele decidiu usar a sua palavra, que é fiel e verdadeira. Decida abandonar a prática apenas da autoajuda. E abrace a autoajuda com a ajuda do alto. E Deus irá transformar a sua vida. Mas eu parto, e o time de adoração pode vir, para os versículos 26 a 31. Gênesis do 26 ao 31 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão fruto, que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Esse é o ápice da criação. Tudo quanto fora criado até o quinto dia, foi criado para que chegasse até aqui. E assim como eu disse para vocês, esta é a sexta estrofe, onde a exclamação de Deus se difere das 5 anteriores. Porque ele não se limita dizendo que era bom, pelo contrário, ele fala, ele vai além dizendo que era muito bom. E o dizer de Deus que era muito bom, não é o dizer como o de um arquiteto que olha para esse púlpito e fala: está no esquadro, a medida é certa, a pigmentação é a correta. É como de alguém que bebe esse líquido, se delicia e tem prazer naquilo que ele criou. Esses dias para trás aconteceu algo muito interessante. Na segunda-feira de carnaval, eu tive o privilégio de receber alguns amigos na minha casa. E esse casal de amigos que nós recebemos lá em casa, a Jéssica e o Murilo, estavam para ganhar a Aurora. A Jéssica estava grávida, estava gestando a Aurora. E eu me lembro que naquela ocasião nós conversávamos sobre algumas coisas, sobre o porquê deles terem pintado o quarto daquela cor próxima à terracota. Estávamos conversando sobre os detalhes do berço, sobre o fato de o enxoval estar todo preparado para a chegada da Aurora. Na ocasião também, nós falávamos sobre a poltrona de amamentação que eles utilizariam para cuidar da Aurora. Deixa eu ser honesto, aquele casal estava transbordante de alegria. Mas em menos de uma semana depois, na sexta-feira,
aconteceu algo. A bolsa estourou. E a Jéssica exclama: a bolsa estourou, a Aurora está chegando. Eles vão para a maternidade. E em 4 horas depois, eles ouvem o choro daquela criança. Todo o quarto, toda a organização só foi realizada por um motivo. E qual motivo seria esse? Para a chegada da Aurora. Com relação à criação não foi diferente. Tudo foi feito por um único motivo: para a chegada de Adão, para a nossa chegada. Eu fico imaginando o próprio Deus: eu criei um universo muito belo. A sua beleza é de deixar boquiaberto. O Adão vai ter que fazer algumas viagens. Ele vai ter que ir para as Maldivas. Ele vai ter que ir para a Tailândia. Ele vai ter que ir também no Rio Quente, lá no Goiás. Sabe de uma coisa? Pode ser que o Adão gaste muito tempo na viagem e ele fique com fome. Então vamos fazer o seguinte: eu vou criar um alimento embalado a vácuo. Eu vou criar banana. Ele vai colocar a banana na mochila, rapaz, e nenhuma bactéria vai entrar na banana. E quando ele tiver fome, ele vai poder descascá-la, porque ele tem também uma embalagem destacável, e ele vai se alimentar da banana. Mas ele pode vir a se enjoar de banana. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar também outro alimento embalado a vácuo. Qual? Eu vou criar a mexerica. Ele vai abrir a mexerica, ele vai colocar aqueles gomos na boca, e quando ele morder aqueles gomos, eles vão explodir na boca do Adão, e as papilas gustativas do Adão vão começar a sambar dentro da boca dele. Até o 5º dia, Deus usa as suas palavras para criar todas as coisas. Haja luz e houve luz. Que se separe a parte seca da parte molhada. Que faça separação de dia e noite. Que se criem, que hajam os animais. Mas quando ele vai criar o homem, ele não fala haja. Ele junta do pó da terra, sopra o fôlego nas narinas e utiliza suas próprias mãos para criar o homem. E o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: porque vocês são feituras dele, criados por suas mãos. Para quê? Para o louvor da sua glória. A palavra feitura no original é poema. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos o poema de Deus. Você consegue imaginar o valor que a pessoa do seu lado tem? Quando eu e você passamos a valorizar o processo e o propósito do que Deus fez, já não vai existir no nosso meio espaço para preconceito, espaço para racismo, espaço para discriminação, para fazer acepção de pessoas. Porque nós temos a mesma imagem do Deus primogênito. Sabe de uma coisa? Decidi tatuar no meu braço uma savana, como reflexo de uma das experiências mais marcantes que eu tive na vida. No começo de 2019, eu viajei para o continente africano e fui lecionar sobre o Antigo Testamento em Angola. Em um dos intervalos da aula, a pessoa que estava nos recebendo decidiu nos levar para um safari. Nós chegamos até o parque, eles nos colocaram dentro de um carro, e a gente via em uma distância mínima as girafas, os gnus,
os hipopótamos, os rinocerontes, os elefantes. Sabe de uma coisa? Não tem como você olhar para a exuberância daquilo e não terminar e não concluir exclamando: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer, eu acredito que a melhor tradução de glória é reputação. Eu acredito que Deus me criou e te criou para que as pessoas olhassem para nós e soubessem quem Ele é. E as pessoas pudessem exclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós ouvimos passagens como essa, a gente fica imaginando apenas a realização de milagres, sinais e maravilhas, e isso é bom. Mas eu acredito que existe um significado mais profundo, que é que em toda a terra as pessoas olhem para nós e através do desempenho, do exercício dos atributos comunicáveis. Quais são eles? A paz, o amor, a alegria, a bondade, a graça. Eles possam dizer: toda a terra está cheia da sua glória. A vontade de Deus é que a glória dele fosse revelada através dos filhos. E continua sendo essa. Deixa eu te dizer algo. Deus não te criou para que você fosse um engenheiro. Deus não te criou para que você fosse um cineasta. Deus não te criou para que você fosse um escritor. Deus não te criou para que você fosse um médico ou um advogado. Deus te criou para que você o expressasse e a sua glória fosse manifesta. E embora você pudesse ou possa exercer ou desempenhar qualquer uma dessas atividades que são legítimas, que são honestas, que são válidas, elas não são um fim em si mesmas. O fim é aqui dentro da sua casa. O fim é aqui no seu ambiente de trabalho. O fim é que no prédio da igreja, aonde quer que nós formos, nós nos empenhemos para manifestar a glória de Deus, para revelar a glória de Deus. No capítulo 11 de Gênesis acontece algo trágico. As pessoas se ajuntam e elas decidem: nós não vamos nos espalhar, nós vamos permanecer aqui e vamos edificar uma torre que chegará até o céu. O que elas estavam dizendo? Elas estavam objetando o que Deus mandou. Nós não vamos crescer, não vamos nos multiplicar e não vamos encher a terra da glória de Deus. Sabe qual foi o resultado disso? Deus os abateu e confundiu a língua de todos eles, porque eles estavam desviados do propósito original de Deus. Eu estou terminando, preste atenção em algo. Hoje nós não temos uma torre, nós temos uma mensagem, nós temos uma mentalidade. E ela diz assim: não tenha filhos. Antes de vir para a reunião da igreja, os meus filhos estavam assistindo um desenho, o desenho do Poderoso Chefinho. E no desenho do Poderoso Chefinho estava sendo dito assim: eles já estão nos substituindo
por aqueles lindos animaizinhos. Eles custam menos do que nós e são mais doces do que nós podemos ser. Não existe uma torre, mas existe uma mentalidade: não tenha filhos. Existem pessoas que falam: não, mas eu não tenho a inclinação de ter filhos, eu não quero ter filhos. E você está falando sobre isso, por que é então que eu deveria ter filhos? Por um simples fato. E qual fato é esse? Porque Deus mandou. E isso deveria ser suficiente. A vida da mulher foi preservada pela missão de ser mãe. E o próprio Deus está dizendo de forma literal: sejam fecundos, se multipliquem, povoem a terra. Talvez você vai falar: eu não posso ter filhos. Essa é uma pauta para uma outra conversa. Talvez você vai falar: mas já passei da idade de ter mais filhos. Talvez agora naturalmente você não possa ter mais filhos, mas eu e você ainda podemos cumprir essa incumbência em uma segunda esfera. Naquilo que está escrito em Mateus 28, do 18 ao 20: toda autoridade te foi dada nos céus e na terra, por isso vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que lhes foi ordenado, e eis que eu estarei convosco durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu concluo, se coloque de pé. No capítulo 3, e a gente fala sobre isso no próximo culto, acontece uma catástrofe: o homem come do fruto proibido, e ele é expulso do Éden. A palavra Éden significa delícia. Eles são expulsos de um jardim de delícias. Mas eles não apenas são expulsos de um lugar de delícias, eles são expulsos de um lugar onde Deus governava, onde o reino de Deus se manifestava de forma absoluta, para que eles passassem a viver a sua própria maneira. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar de governo de Deus, onde Ele é o alfa, é o ômega, onde Ele é o amém. Qual foi a consequência do homem viver a sua própria maneira? A consequência disso foi uma vida vazia. Mas em contrapartida, quando eu e você vivemos sob o governo de Deus, tudo orbita em perfeição. A proposta hoje é que você permita que Deus governe a sua vida, e assim Ele dissipe o seu caos. Eu concluo contando uma história. Nos tempos antigos, os imperadores construíam estátuas e as espalhavam em todas as cidades do império, por um único motivo: porque o imperador não era onipresente, e ele queria que a sua autoridade continuasse a ser validada, continuasse a ser respeitada, chancelada. Então eles precisavam construir esses monumentos com outras motivações, mas seguindo o mesmo entendimento. A vontade de Deus sempre foi a mesma: que o governo dele se manifestasse sobre toda a terra. E a forma de Deus se revelar não é através de monumentos, mas é através da minha e da sua imagem, porque a glória de Deus foi revelada através de nós. Eu acredito que Deus está me levantando e te levantando, está nos levantando, para que nós, como a sua igreja, como seus filhos, enchamos a terra da sua glória.